Oi, 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 boa noite todo mundo. Bem-vindos, esperar o pessoal entrar. Meu nome é Andréa Schultz, fui aprovada em mais de 10 concursos, faço a área de Direito, mas também fui aprovada em alguns concursos de técnico. Hoje a gente vai entrevistar a Ana Lídia Correia, ela já entrou aí e vamos começar. Lembrando que meu look é coque e vamos. E aí, Mila? Hello. Tá me escutando, Mila? Oi, Aninha. Oi, boa noite. Hello. Tudo bom? Tudo ótimo, saudades de você. Pois é, também. Vamos começar. Você tá me escutando tudo direitinho, né? Tudo sim. Você também tá me ouvindo? Tudo certinho. Vamos lá. Oi, cunhada entrando. Aninha, queria que você começasse se apresentando, falando de onde você é, qual foi o concurso que você passou, essas coisas. Certo. Eu me chamo Ana Lídia, né? Para quem não me conhece. Eu sou daqui de Natal. Fiz faculdade na Universidade Federal. Sou formada em odontologia. Tenho especialização em dentística e em ortodontia. Eu me formei em 2009. Em 2012, eu entrei como temporária na aeronáutica, num concurso que é por análise de currículo. E desde então, assim, desde a faculdade eu já sonhava com um concurso militar, né? Em ser dentista da Força Aérea, ou da Marinha, ou do Exército. E daí fui tentando o concurso, né? Graças a Deus consegui entrar como temporária. E aí fui tentando também o de carreira, que a gente chama, que é do quadro efetivo. Consegui passar, graças a Deus, né? No concurso do CADAR 2019. E fiz o curso de adaptação e formação em 2019 e retornei para a minha unidade, né? As vagas eram ou para cá, para Natal, eram duas vagas, uma para Natal e uma para Brasília. E aí, como eu fiquei em primeiro lugar, eu pude optar por Natal. Então é isso, É, basicamente. essa vaga de temporário, você sabe se tem outras áreas, se é só para dentista, para odontologia, quais são? Que eu sei que tem na FAB, na Força Aérea, que é a que você fazia, né, que você pertencia. Eu sei que tem Aham, na Marinha. Fala um pouquinho dessa parte dos temporários. certo. Essa parte dos temporários mudou um pouco desde do ano que eu fiz. Uhum. Mas basicamente é por análise de currículo. E tem o MFDV, que é para médicos, farmacêuticos, veterinários e dentistas. E que a pessoa se inscreve através de um site do Exército, pelo site do Exército de Recife, só colocar no Google, e faz uma pré-inscrição. E aí, num período, pelo edital, a pessoa deixa o currículo lá no Exército, ali na Hermes da Fonseca, né, na Salgado Filho, e é feita a análise dos currículos e, dependendo da necessidade de cada força, aí abrem as vagas. Não é divulgado geralmente a quantidade de vagas, nem a especialidade que vai abrir. Uhum. E existe também aí o que mudou, né? Hoje cada força também está fazendo o seu próprio concurso, também por análise de currículo, para essas áreas. Então, agora mesmo, hoje teve o teste físico do quadro de temporários com médicos e dentistas. E aí esse concurso ele é feito também por análise de currículo e faz uma inscrição através do site da Aeronáutica. Existe também o da Marinha, que aí é um pouquinho diferente, porque não é só por análise de currículo, também faz uma prova com conhecimentos náuticos sobre marinha, né, e sobre a legislação também militar. E tem o do Exército também. Então, existem essas E, duas opções para a e temporada. esse temporário, a pessoa fica quantos anos, se for chamado? Ele pode ficar até 8 anos, o contrato ele é renovado anualmente. Uhum. E, assim, vamos voltar desde o iniciozinho, que eu gosto de perguntar isso, porque tem muita gente que faz, ela sempre foi estudiosa, ela não foi estudiosa quando era nova, igual a mim, e conseguiu. Conte um pouquinho como era a sua relação com os estudos quando era na escola, assim, antes do vestibular. Antes do vestibular, assim, eu sempre fui uma boa aluna na questão assim, eu sempre fui muito organizada, estudava direitinho, tinha a disciplina do estudo, né? Tinha a professora quando era pequena, professora particular, que acabei
tendo o hábito, né, do estudo, assim, de estudar bem direitinho. Minha mãe sempre, né, nas rédeas A pessoa curtas. acaba criando uma rotina, né? Isso, eu sempre tinha essa rotina de estudo. Tirava nota boa, já fiquei em recuperação, mas nada muito, assim, não tirava notas ruins. Eu era uma boa aluna. Uhum, Não passei no meu primeiro vestibular, eu passei no meu segundo vestibular, apesar de ter passado direto no pré-vestibular, com notas boas e tudo, mas não tinha o amadurecimento de estudar para um vestibular ou para um concurso, assim, né? uhum, Então, eu passei no meu segundo vestibular na Universidade Federal e durante a faculdade eu também fui uma boa aluna. Só fiquei em quarta prova, acho que em duas matérias. E pronto, aí depois, logo depois que eu fiz a especialização, foi que eu comecei a tentar o concurso. uhum. E como eu já vi as suas outras lives e conheço a Aninha desde sempre, você, desde que entrou, você sempre quis odontologia? Não, eu pensava em fazer É? administração, nada a ver, né? Esse daí eu não sabia. É. Eu pensava em fazer administração, né? A André sabe, lá na minha família a gente não tem dentista, né? E aí eu pensava em fazer administração. Aí até que uma amiga minha, a Érica, ela falou para mim, por que você não faz odonto? Eu acho que combina com você. E aí deu o estalo, né? Surgiu a vontade. E assim, eu amo o que eu faço. Eu gosto muito da área da odontologia e também da área militar. Então, Uhum. Aí, quando você estava na faculdade, você já sabia do concurso da área, que você podia fazer concurso para a área militar, e desde a faculdade você já queria ir para seguir essa carreira? isso, desde a faculdade eu já falava para as minhas colegas que eu queria ser dentista da Força Aérea ou de alguma outra força, que eu queria ser militar e atuar como Uhum, dentista. Mas não estudava desde a faculdade para o concurso. Né? Mas assim que me formei, eu já comecei a fazer as provas, mas sem estudar. uhum. Aí, ontem eu estava, ontem não, antes de ontem, né? Eu estava vendo a sua live e você disse que teve meio que uma mudança de rumo, que você tinha uma especialização e depois precisou fazer outra, que você fez você sempre quis para FAB e tentou também para outras forças. Conta um pouquinho dessa história. Logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar no município de Macaíba, que foi uma grande experiência para mim, né? Como logo recém-formada, ganhei muita mão, que a gente chama, né? Muita prática. Uhum, E comecei a minha especialização em dentística. Foi quando a especialização é 2 anos e foi quando eu prestei para temporário na aeronáutica e passei. Aí, depois que eu entrei na aeronáutica, foi que eu fiz a especialização de ortodontia, que são 3 anos. E eu tinha o meu consultório também. Eu atendia no meu consultório, ia uma vez na semana, mas no início eu ia mais vezes. Mas aí quando eu comecei a estudar, eu passei aí só uma tarde, por opção, né, para ter tempo para estudar. E daí eu continuei estudando até, né, conseguir passar. Hoje eu não atendo mais no consultório. E o consultório, para mim, ele era como uma segunda opção. Caso eu não isso é conseguisse possível, passar. você ser chamada e continuar no consultório? Sim, se eu quisesse hoje atender no meu consultório, eu teria como. Né? A gente não tem questão de hora extra nem nada, a gente fica à disposição como se fosse para a força, né, para a aeronáutica, mas Uhum. atendemos geralmente por meio expediente. Nosso meio expediente, quando a força necessita, quando tem um serviço burocrático, alguma coisa a mais, a gente tem outros expedientes, né, outro horário de expediente. Uhum. Porque tem em algumas outras áreas, tem a questão da dedicação exclusiva, né? Que você não pode Isso. Aham. prestar serviço. Na verdade, a área da saúde é que tem como fazer isso. Na área de direito já não Uhum. teria como, né? Quem passa para a área de direito na aeronáutica não tem como fazer isso. A parte da saúde, como são 40 horas, se eu não me engano, e tem uma lei que dá esse direito da gente atuar em outro setor. É. E você estava falando da opção do consultório, porque isso é uma questão assim que eu sempre fiquei entre a cruz e a espada. Eu sempre trabalhei desde nova, tinha meu dinheiro, podia fazer minhas coisas, e isso lhe dá muito conforto. Só que às vezes você se acomoda no conforto.
E você disse que tinha a opção de ficar no consultório, que isso para você seria uma segunda opção, que você reduzia os seus horários, apesar de você ser temporária na FAB já, Sim. mas é uma questão assim, que quando você tem uma meta muito certa na sua vida, que você tinha, que queria ser efetiva, é mais fácil decidir. Mas fala assim um pouco disso, de ter que abdicar de uma coisa que você poderia construir seu futuro no consultório e decidiu diminuir isso para Isso. o seu. Foi uma opção que eu tinha. Eu via sempre o consultório como o meu plano B. Caso não conseguisse passar no concurso, é que eu passaria a me dedicar ao consultório. Então, eu ia uma vez na semana, como eu falei, mas acabava que eu não tinha lucro, porque uma vez na semana eu, quando pagava, pagava só os custos, né, do consultório. Então, eu Uhum. tirava o dinheiro do meu salário para poder pagar o consultório. E meio que deixava aqui em stand-by, atendia meus pacientes, e ia como se fosse guardando aquele lugar, né, no consultório para mim. Caso não desse certo, é que eu iria para lá definitivamente. Mas no seu Mas caso não era nem plano B, era plano F, né? Porque assim, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar era ir atrás do seu sonho. isso. Mas assim, valeu muito a pena. Realmente a gente tem que abdicar de certas coisas. Abdiquei, né, de certa forma, de dinheiro, né? Porque eu podia estar no consultório ganhando dinheiro todos os dias e eu não optei por isso, porque eu realmente queria passar no meu concurso. E não era qualquer concurso, então eu tinha que passar nesse concurso, que era o que eu desejava, o que eu sonhava. E também tinha a questão da idade, do limite de idade, então eu tinha que correr também contra o tempo para Qual isso. é o limite de idade? É 32 anos? 32 anos é para o quadro de apoio, que a gente que tem um concurso de quadro de apoio, que é para a área de direito, É, que foi esse edital que eu estava vendo antes da gente começar a isso, live, aí eu fui dar uma pesquisada. para a área de direito, administração, pedagogia, serviço social e também a parte de enfermagem entra nesse quadro de apoio, a parte de fisioterapia e psicologia. E esse concurso geralmente ele é aberto em fevereiro e as provas geralmente são em maio, início de junho. Junto com esse concurso, que é a OAP, que chama, existe o CADA, que é o de dentista, existe o CAMAR, que é o de médicos, e o Uhum. CAFAR de farmacêuticos, e tem também os de engenheiro, que é o EAOEA. E tem o EIAC, que é para capelão, né? Que é para capelão pastor e capelão católico, que no caso para o padre e para o pastor. Uhum. E qual é o E limite de aí idade desses outros? só o do quadro de apoio, que é 32 anos. Os demais é 36 anos. A pessoa não pode ter Hum. 36 anos no ano do curso. Então, a pessoa presta o concurso no ano e vai fazer o curso que geralmente inicia em janeiro do ano seguinte. Aí não pode ter Uhum. 36 anos no ano do curso. E voltando a um pouquinho essas coisas de escolhas, porque a pessoa pensa, ah, você quer ser servidor público para ganhar bem, etc e tal. Só que um advogado com uma carreira longa, você, no meio para o final da carreira, você ganha mais do que se você se dedicar. Também tem outros aspectos, né? Você Uhum, ganha bem. A iniciativa privada foi feita para você ganhar muito melhor. muito Você, bem. como Uhum. dentista, você poderia também alcançar um salário melhor do que você ganha agora. Só que o que as pessoas não entendem é que quem faz concurso e quem é para estar fazendo concurso é quem quer se dedicar a servir ao público. Você vai ser Isso. servidor público, no seu caso, você vai ser militar. Mas Uhum. essa questãozinha que tem que ficar Isso. clara, né? As pessoas às vezes pensam que assim, não é só pela estabilidade financeira, é, é pelo sonho, é pelo que a pessoa gosta realmente de fazer, o que a pessoa quer para a vida, né? Como o seu trabalho diário. Então, eu costumo dizer assim que eu não seria feliz em outra área, lógico, tentaria ser feliz só na odontologia. E outras pessoas também, assim, já vieram me perguntar, ah, mas você estudou tanto para um concurso que talvez você, assim, pudesse ter estudado o mesmo tanto para um concurso que lhe rendesse mais, né? Como tipo um auditor fiscal, alguma coisa, né? Uhum. Ou algum outro concurso que trouxesse uma renda melhor. Mas não é porque Pensasse eu só no queria. financeiro, né? Isso.
não é o que eu queria. A gente tem que pensar na nossa felicidade, nos nossos objetivos e nos nossos sonhos. Então eu fui em busca disso. Assim, eu costumo dizer que não é por, tipo, não preciso de dinheiro, não é isso, mas eu costumo falar que eu trabalho no local onde eu não vejo o quanto eu ganho, porque o meu Uhum. prazer em trabalhar é muito maior do que o valor Você que eu tem que ganho. prezar pelo conforto. É óbvio que todo mundo quer Com uma paz, quer um certeza. conforto, A quer gente precisa, estabilidade. né? Isso. Mas Mas também não é, eu quero estar no topo. Essa não é a questão. não, a gente não precisa só de dinheiro, né? A gente precisa ser feliz também. E entrando já no concurso do CADAR, né? Para dentista Uhum. CADAR. Você Isso. conta um pouquinho quanto você fez, a sua mudança de especialização, frustração, o ano que não teve, ano que teve. Uhum. Eu anotei tudo aqui. É, eu comecei a fazer o concurso do CADAR na área de dentística, que foi a minha primeira especialização. Eu fiz 2 anos de dentística e tinha tentado algumas vezes sem estudar, né? Que abria também vaga para clínica geral, clínica odontológica geral. E daí fiz esses 2 anos estudando, tirava nota muito boa na parte específica, mas em português eu tirava nota baixa. Então, assim, para quem não sabe, a prova lá e também o do quadro de apoio, né? Seria a prova específica da área da pessoa, tem a prova de português, as duas objetivas. Cada uma são 30 questões e tem uma redação. Então, eu tirava nota muito boa nessa parte específica, mas eu não conseguia tirar nota boa em português, porque eu não estudava. Eu achava que o português que eu tinha de colégio já seria o suficiente, e não era. Doce ilusão. É, não tinha esse amadurecimento, assim. E aí, foi quando eu comecei a ter aula de português com o professor Silvio Augusto. Eu tinha aula particular com ele, uma amiga minha, a Magali, tinha já passado, feito aula com ele, tinha passado no concurso. Ela também tinha sido entrado no concurso de temporário comigo. E daí ela fez esse cursinho e me recomendou. E aí eu comecei a fazer junto com a Seabra, que é uma outra menina que também passou no CADA. E fiz durante 3 anos com ele. E comecei a me dedicar aos estudos de português também. E fui melhorando as notas. Aí fiz dois concursos, né? Duas provas para ortodontia. E passei nessa segunda prova. Só que entre uma prova e outra, abriu o edital, mas não abriu vaga para minha especialidade, porque o concurso do CADA ele abre por especialidade. E aí nem abriu ortodontia, nem abriu a parte de dentística. E daí foi quando eu estudei para a Marinha. Só que a Marinha, ela cai a odontologia geral. Então já é outro tipo de estudo, né? E eu Uma não matéria fui muito mais tão bem. abrangente. Isso, é bem mais abrangente. Eu não fui muito bem, aí não passei na Marinha. Mas é triste, assim, né? Quando não abre o concurso que você quer, as vagas que você precisa, né? Assim, E é bem principalmente triste. do seu, assim, que você se prepara, você mais ou menos sabe a época que abre, então você se prepara o ano inteiro para aquela data, é quase que um Enem, um OAB, você se prepara o ano inteiro para aquele negócio e, no seu caso, É, vê a frustração que não teve a área. isso. Eu tinha toda uma rotina já de estudo. Então, assim, abria, como eu tinha as duas especialidades, eu estudava para as duas especialidades, aí estudava português. E daí, quando abria o edital, eu via qual era a especialidade que tinha aberto e estudava para aquela especialidade e focava em português também. Aí a prova geralmente era final de maio, junho, com 15 dias saiu o gabarito. Quando saiu o gabarito, se eu visse que eu não passava, aí voltava a estudar, aí estudava, tirava férias em novembro, aí viajava e voltava a estudar. Então, tinha toda essa rotina, durante 5 anos foi essa rotina aí. Gente, 15 dias para sair um gabarito, eu acho que eu morria, porque o nosso, geralmente, quando demora 2 dias, a gente já tá, assim, enlouquecido. É bem. Dá uma ansiedade. É bem. É. No caso do concurso militar, vocês têm aqueles sites, porque a gente cadastra nota no olho na vaga. Aí o olho na vaga ele já manda quase que um gabarito certo do que Uhum. vai ser. O de vocês também dá para cadastrar lá, será? Não, a gente tem Voltou. tem um cursinho que é. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Tem um cursinho do Rio,
Na verdade, são dois cursinhos que funcionam no Rio de Janeiro e que tem aulas online, que é o Aprimore e o MCA. Eu fiz o MCA. E Uhum. esses cursinhos, geralmente, os professores eles já fazem um gabarito, né, de acordo com os estudos dele, mas não é nada oficial. Então, e o próprio Mas aí professor. vocês só sabem a sua nota, né? Você não saberia a nota dos concorrentes. Não sei. É. A gente Pois tem que acaba colocar um sabendo olho assim. na vaga para isso aí para vocês, porque isso daí, ó, É. E ainda é demora, ótimo. né, para sair o resultado. Porque eu acho que Que a ainda tem um primeira fase. recurso. Eu fiz a prova em maio. E aí eu acho que saiu a primeira fase em junho. E o resultado saiu em julho. Então, assim, de maio até junho, para quem está fazendo concurso, é uma ansiedade, É uma assim, vida. E no é caso de uma vocês, tem vida. cadastro de reserva ou só quem passa nas vagas, ponto e vai? Não, não, é só quem passa nas vagas, mas a segunda fase do concurso, que é só eliminatório, não é classificatório, que é a inspeção de saúde, o teste físico, e para algumas áreas tem a prova prática, é, ele vai, eu acho que é 4 vezes o número de vagas de candidatos Uhum. para fazer essa segunda fase. Mas não tem cadastro reserva e geralmente não abre mais vagas. E Aninha, me diga uma coisa, porque isso foi também uma questão que eu encontrei nos meus concursos. De quem é da área de direito, você gosta de direito, você estudou aquilo na faculdade, e sua obrigação é ir bem em direito. Só que a gente tem, geralmente, português é clássico, aí às vezes raciocínio lógico e às vezes informática. Uhum. Como, e o pessoal, principalmente quem está começando, não presta atenção nessa questão de conhecimentos gerais. Conta Sim. aí sua batalhazinha da questão de português e de redação. Uhum. É, eu dizia muito que assim, a parte prática, a parte da minha especialidade era como se fosse uma obrigação eu tirar uma nota boa, porque quem passava praticamente fechava a prova. Então tinha que ir muito bem. E o diferencial realmente era português e a redação. Então não podia ir bem em português e aí na segunda fase, quando tivesse a nota de redação fosse baixa, aí a pessoa caía. Porque assim, são poucas vagas, né? Abre um, e aí, como abrem poucas vagas, então é por décimos, assim, a Uhum. diferença do Tanto primeiro que para o você, segundo lugar. nos primeiros anos, foi muito boa nas suas específicas, né? E deu uma quedinha em português. Isso. E aí eu não passava por causa de português. Então, Uhum. foi quando passei a me dedicar realmente para português e fui melhorando as minhas notas de português. E a prova de português, ela é uma prova muito boa, assim, para quem está fazendo concurso até em outras áreas, né? É bem interessante vocês pegarem também para fazer a prova. É uma prova bem completa, com bastante texto, interpretação, com questões contextualizadas. E cai também a parte de gramática, uma gramática bem pura também. E é muito boa, assim. E a redação, eles dão um tema geral, e às vezes é um tema também relacionado à parte do militarismo. No meu ano foi sobre clima, mas no ano passado, no ano de 2018, no cadastro de 2018, foi sobre selos nacionais, né? Sobre símbolos nacionais. Ah, Então, assim, era bem atípico, assim, eles não seguem uma linha. A prova da Marinha, não, ela tem redação e não tem português, ela tem só a parte específica, a odontologia geral, e a parte de redação. E a redação lá, os temas, eles são bem ligados na parte do militarismo mesmo. Então, já uhum. teve tema de ser tipo o submarino, é, a marinha na Antártica, essas coisas assim, bem relacionadas. E por isso que é tão importante também você pegar provas anteriores, né? Para você ter uma ideia. É banca, é a própria FAB, Marinha que faz, como é? A maioria das provas foi feita pela Consulplan. E antes as Hum, questões eram feitas pelos os dentistas da força, né? Atualmente não, é feito pela banca mesmo. Eu não sei falar, informar qual a banca que está esse ano, mas na uhum. maioria dos outros anos foi a Consulplan. Mas eu também fazia muita questão do Enem, que parecia também com a prova da aeronáutica.
Tem que dar uma entendida de como é essa linha de questões para chegar na hora você não ter uma Isso. surpresa. É, Fala, buscar as provas que sejam parecidas, né, com a que a banca da sua prova segue. eu vi você falando, conversando com a sua colega, que seu método de estudo, porque o meu só me colocou para frente quando eu implementei os ciclos, as revisões. Aham. A Sim, questão do eu tentei esse ciclo, não consegui. 24 horas, 7 dias, e tem gente assim que fica preso. Ai, qual é o seu método? Vou tentar seu método, tô frustrado. Porque a questão dos ciclos, principalmente para você que trabalhava, é muito difícil Uhum. você conseguir encaixar. E essa frustração todo dia, isso daí acaba com sua rotina. Isso. Conte como é que você fazia para Então, estudar. eu tentei esse ciclo, né, de 7, 15 dias, uma semana, 15 dias e um mês, mas eu não consegui, assim, tentei várias vezes, mas anotava bem direitinho, mas assim, parecia que eu não estava rendendo e às vezes eu não tinha o tempo realmente para poder fazer as revisões e avançar nos estudos. Então, a gente tem uma bibliografia, eu tinha essa bibliografia de editais anteriores, atualmente não sai no edital, mas em editais anteriores tem essa bibliografia. E aí eu seguia e tinha que estudar por aqueles livros. Eu acho que eram 5 livros. Então eu lia os livros, todo, todo o livro, dividia, tipo, eu quero ler o livro em 40 dias. Dividia os dias que eu tinha para estudar nesses 40 dias, dividia o número de páginas, vamos dizer, 500 páginas, dividia por 40 e ia lendo por dia aquela quantidade de páginas. E daí eu lia todo, e aí depois é que eu revisava, ia revisando aos poucos. E quando era assim, faltava tipo um mês, 2 meses, porque eu programava tudo para que quando faltasse um mês, 2 meses, um mês e meio, eu já tivesse lido tudo que o edital pedia. E E você daí, fazia resumo, você grifava, como é que você fazia para então, conseguir revisar? eu grifava, né, com caneta, sublinhava, né, fazia resumo e também nos parágrafos que eu via que já tinha caído em outras provas, eu colocava um pezinho de prova, porque aí eu Uhum. sabia que aquele assunto já tinha caído em alguma prova. E E geralmente se funcionou? repete. Funcionou porque geralmente se repetia os assuntos. Né? Por exemplo, em ortodontia caía muita parte de crescimento facial e tinha umas síndromes também que caíam sempre. Então, eu sabia que aquilo ali iria com certeza cair. Aquele assunto iria com certeza cair. Então, funcionava muito isso. E no seu último ano, quando você passou mesmo em 2019, você já tinha esse material todo resumido ou teve alguma matéria nova que você teve que pegar? Eu tinha já os resumos, mas como eu tinha o costume de estudar escrevendo, acabava que eu fazia novos resumos. Eu não fazia aqueles flashcards, nem aqueles planners, aqueles, tipo, uns resumos bonitos, né? Que o pessoal faz com Uhum. uns quadros. Aquilo ali eu não fazia porque eu achava que gastava muito tempo. A E não ser, gasta mesmo. que fossem determinados assuntos que fossem mais diretos e objetivos. Aí eu tinha alguns, mas eram poucos, porque gastava muito tempo. E aí eu não achava muito viável fazer. Eu preferia resumir mesmo, mas eu tinha que escrever para manter a concentração. E eu acho que tem Uhum. estudos que até falam que escrevendo você memoriza mais o assunto. É. E essa questão que você falou do pegar o livro, dividir em quantos dias, eu faço isso para algumas matérias que tem uma legislação chata que só vai cair naquilo e que é um pouco grande, tipo regimento Aham, interno. Quando sim. chega 15 dias antes, eu pego o regimento interno, divido mais ou menos assim em 12 dias, em Uhum, 10 dias. Aí leio os 10 dias. Aí nos 5 dias eu reviso aquilo que eu deixei já anotado, grifadinho. aham. Isso é E muito aí bom. quando a gente vai grifando e vai anotando, por exemplo, eu ia colocando esses pezinhos, e aí quando vai perto da prova, a gente vai folheando, né, assim, o livro e vai vendo essas partes mais importantes e vai memorizando mais. Eu achava bem Tem uma interessante. leitura mais dinâmica, né? Dinâmica, isso. Aí eu revisava. Agora nessa quarentena eu não estou conseguindo seguir os meus ciclos perfeitos, mas eu também estou tirando porque eu vou fazer concurso que tem matéria nova. Aham, Então, as minhas matérias bases, tipo processo civil, civil, constitucional, administrativo, eu já tenho todo mastigado. Só que agora aham, eu tenho financeiro, eleitoral. Então, eu estou indo bem de boa
cada dia eu vejo um PDF, porque quando realmente saírem as datas, aí eu já vou estar com aquela matéria aprendida Isso. bem. E é bom porque você está indo com calma, né? Estudando com calma e vai absorvendo mais o assunto. Não Uhum. tá naquela correria e tudo. Conte, fale um pouquinho como é que você fazia a questão das redações, o seu treino de redação. Aham. Eu fazia uma redação por semana, né? O professor Silvio passava um tema. Geralmente ele Só um também faz pouquinho, durante o ano todo? durante o ano todo. Eu fazia uma redação por semana. E aí na semana, na semana seguinte, eu geralmente tinha aula aos sábados com ele. Então, aos sábados eu entregava a minha redação. Ele corrigia muitas vezes comigo mesmo. E aí ia mostrando o que é que tinha, né, de erro, colocava em vermelho, né, os erros. E aí, na semana seguinte, eu fazia uma nova redação e reescrevia aquela redação que eu tinha feito na semana anterior. Porque eu reescrevia já com os acertos dele, né, com o que ele tinha corrigido, e eu me habituava a fazer a redação de forma correta. E aí eu aproveitava também esse tempo que eu estava reescrevendo a redação para poder treinar o tempo, né? Para ganhar tempo na escrita, né? Para poder economizar aí esse tempinho e usar em outra parte da prova. Então eu treinava isso, eu cronometrava isso também. Sua mãe está dizendo, tinha ditado todo sábado. Eu fiz um curso É, com o Silvio e sempre no começo da aula ele fazia os ditados. E são palavras que às vezes você acha assim, bem básica, mas quando você se pega na hora de escrever, você fica, sim. nossa, como é isso? É, verdade. E aí a gente aprende bastante, né, com esses ditados, assim, que vai vendo as regras e tudo. E na aeronáutica, a prova tinha divisão silábica, então era bem interessante também para mim. E minha mãe fazia junto, fazia o ditado junto. Isso é bom. E os temas das redações, era ele que dava ou você pegava de provas antigas? Ele dava alguns e alguns eu também sugeria. Via de Uhum. provas antigas e fazia também. E quando eu estava estudando para a Marinha, também sugeria alguns assuntos, tipo o ano de entrada, que fazia tantos anos que tinha tido a primeira mulher na Força. E aí eu fazia redação sobre a parte da mulher na Força Aérea, na Marinha, na área militar. Então eu fazia geralmente com temas também relacionados a festividades daquele ano, né? Da Força, Uhum. porque o da Marinha E era mais voltado para isso. conte quão importante foi a redação para você e para os seus outros colegas, assim, nesse seu concurso, o que aconteceu. Uhum. Eu, na primeira fase, que era a fase objetiva, eu passei em segundo lugar no CADA E eram e duas vagas, né? eram duas vagas. Aí eu passei em segundo lugar. Tinha feito, eu acho que, uma questão a menos de português do primeiro lugar. Na parte específica, a gente tinha feito o mesmo número de questões. Daí, essa pessoa que ficou em primeiro lugar, ela foi para quarto lugar, porque a nota da redação dela não foi tão boa quanto a dos demais. E eu fui para primeiro lugar. Uma menina que ela estava, eu acho que em sétimo, por aí, oitavo, ela foi para terceiro lugar, ela ficou com a primeira suplente. Porque a nota da E redação dela é foi muito boa, foi 9 e pouco, eu me lembro. uma Então, pessoa em sétimo lugar, talvez já, assim, se a prova foi em maio, em junho, já estava assim, nossa, desacreditada, assim. E ela depois ela passou no exército, né? Mas ela foi para as outras fases, era daqui de Natal. E aí pronto. E a que ficou em segundo, que é a Carol, eu acho que ela estava em quarto ou em terceiro na primeira fase. Eu tirei, eu e acho que fale pouco. Eu quanto. mantive, eu mantive mais ou menos a nota, eu tirei 8,9 na redação. E Esse, isso é muito é, bom, né? Porque é redação de concurso, não é é, redação de competição. Aham, e eles veem muita questão de erro, né? De questão de português, de concordância, de tudo isso, assim. O que eu achava interessante também é que eu já ia para a prova com os conectivos, né? Decorados na minha cabeça. Porque na hora, assim, a gente tá nervosa, não tem como, e acaba que foge, né? As palavras fogem, assim. Você esquece um termo, uma coisa, então eu já ia mais ou menos com os conectivos prontos para iniciar parágrafo, para iniciar as frases.
Eu não sou tão boa em redação. E uma coisa que mudou, porque ano passado eu fiquei em segundo lugar no concurso do TJ Ceará, um concurso de Uhum. 18 mil inscritos, e caí para 109 por causa da minha redação. E um amigo meu que estava lá embaixo, ele subiu muito, muito. Ele estava assim, desclassificado e ficou muito bem. Passou, inclusive, de mim. E eu conversando com ele sobre as redações, porque sempre nas redações ele ia muito bem. Aí ele, Andréia, eu vou fazer o seguinte, porque eu faço uma pasta, um compilado de redações que eu vejo na internet, nos grupos, se eu vejo uma pessoa que passou em primeiro lugar, eu vou lá atrás da pessoa, cutuco e faço, ei, me mande sua redação, se você puder, óbvio. Aham. E ele disse, deixa eu lhe mandar minhas redações, vou mandar o curso que eu fiz e a estrutura, preste atenção na estrutura. Isso. Essa questão dos conectivos. Porque, Uhum. assim, as ideias, o conteúdo eu tenho. Mas Isso. eu me emocionava na hora de passar limpo, tenho zero paciência para passar, fazer uma redação e atropelava as ideias. Às vezes, quando eu via, eu estava no segundo parágrafo falando a mesma coisa do primeiro. Uhum. E essa questão dos conectivos, hoje em dia eu tenho um esqueletozinho Isso. Eu dos tinha conectivos dele. dos conectivos com as opções e tudo. Isso. Inclusive, isso daqui, esse papelzinho aqui, esse ano teve um amigo meu, ele ganhou uma bolsa de pós na UNP. E eu Aham. queria muito começar a fazer uma pós. Só que concurso é muito gasto, é muita coisa, é muito investimento. E realmente fazer uma pós da UNP, a pós da UNP é muito boa. Só que é um investimento que eu não ia poder fazer agora. E esse meu amigo disse, André, eu faço pós na UNP, fiz uma prova e ganhei uma bolsa. Eu disse, vou atrás dessa bolsa, né? Cheguei lá, liguei para a mulher, fez a inscrição tudo direitinho. Aí ela disse, olha, vai ter uma redação. Só que nos anos anteriores a prova foi só objetiva. Ele Uhum. me mandou as provas que ele já tinha, fiquei treinando raciocínio lógico, constitucional, vi como é que fazia, treinei, treinei. Nossa, fiz muita questão de raciocínio lógico. E tinha essa questão da redação. Ele disse, André, no meu ano não teve redação. Cheguei lá, sentei, só que eu não vi o edital. Cheguei lá, sentei, aí me Boa. entregaram uma folha. Eu fiquei sentada, esperando, esperando. Aí eu chamei a fiscal, moça, a outra prova, porque era só a folha da redação. Ela disse, não, é só uma redação. Saí de lá arrasada. Só que antes de ir para a prova, eu estava com esses conectivos do meu amigo, Aham. lendo, relendo, lendo, relendo. Fiz a redação bem direitinho, bem bonitinha. Só que fiquei meio desacreditada, né? Tipo, vai ser só redação, pelo menos nas objetivas você tem um parâmetro para comparar se as pessoas foram bem ou não. 2 dias depois, quando saiu o resultado, a moça me ligou e disse: Parabéns, eu ganhei a bolsa da UNP, da Ai, que pós, bom. por causa da redação. Que bom. Parabéns. E por causa desse esqueleto que, assim, Assim, por mais que a gente tenha as palavras e tenha o conhecimento, é bom porque você já diminui, assim, já diminui o tempo, né? Você já não fica pensando, qual conectivo que eu vou usar aqui, o que é que eu vou, né? Você já tem na mente e já faz automático. É muito bom. uma diquinha aí de ouro para. E, inclusive, agora, no outro concurso que eu fiz, eu caí um pouco na redação também, só que foi uma coisa assim de décimos. Eu já fiz nessa linha de usar os conectivos e caminhou para dar certo. Inclusive, eu já anotava, assim, quando eu recebi a prova, eu já anotava esses conectivos para depois não me dar um branco na hora e esquecer. É. Então, E você também estava falando com a sua amiga que você dá uma levantada, vai ao banheiro. uhum. Então, a prova da aeronáutica são 4 horas e 20 minutos. Então, são 60 questões, né? E a redação. Não tem como a gente fazer uma redação em menos de 1 hora. Deixa eu perguntar só uma coisa. As questões são múltipla escolha ou certo ou errado? São múltipla escolha, mas tem também de verdadeiro ou falso Ah, e certo ou errado não tem. Tem verdadeiro ou tá. falso. Pronto. Aí eu fazia as questões, eu começava com a parte específica, fazia ela toda e depois ia para português, porque a parte específica era mais direta e teoricamente era o que eu saberia mais, né? E aí ia para português, que tinha textos, assim, os textos são muito grandes. E aí eu fazia a prova de português e quando eu abria a prova, eu já ia em busca do tema da redação, né? Que eu já ia pensando mais ou menos sobre o assunto. Enquanto eu estava fazendo a prova, eu já ia pensando, se eu pensasse em alguma coisa interessante, eu já anotava. E dá Ah, uns insights, assim, né? Você tá fazendo a isso, prova e lembra de uma coisa, volta lá para anotar. isso.
E aí já fazia isso. E enquanto eu estivesse fazendo a prova de português, também qualquer coisa já anotava. E aí terminava a prova de português, fazia a redação, e aí eu ia sempre ao banheiro. Depois que eu terminava a redação, eu ia ao banheiro e tomava uma aguinha, comia um chocolate, descansava um pouquinho a cabeça e relia a redação. E refazia a prova de português e a prova específica. Porque aí a gente dava uma descansada na mente, porque não adianta a gente fazer a redação e logo depois reler para corrigir, assim, não tem como, porque você acaba que não vai vendo os erros, né? E Uhum. tá tão tensa que não tem como. Então é bom dar uma respirada para poder fazer isso. Eu sempre fiz isso, assim, gostava de fazer isso. Eu tenho contado, eu vou sempre em todas as provas 3 vezes ao banheiro. Primeiro porque eu faço a prova muito rápido, e isso daí já dá um tempo. Essa coisa de ficar muito tempo sentada, eu tenho medo, assim, ficar com a perna muito sentada, às vezes pode, Sim. você fica com dor na perna. Já fiz até uns agachamentos na cabine do banheiro, para ver se dá uma reavivada. Aham, E não essa tem nada. questão de caminhar, de ir ao banheiro, você fica pensando, lembrei da redação, vem assuntos na sua cabeça, então eu acho isso uma dica muito bacana também. Eu não ia assim 3 vezes porque eu sou muito lenta. Então, assim, eu sou daquelas que entregava a prova por último, que ficam uns 3 lá. Eu sempre era aquela, uma das 3, que ficava e que assinava depois, É. falando que. Perguntaram aí o que são os conectivos. Os conectivos é para você ligar uma frase em outra. No entanto, porém, apesar disso, nesse contexto, para você dar uma continuidade na redação, ter mais coesão, coerência, né? Isso. O professor Silva passava altas dicas com relação a esses conectivos. Professor Silvio Augusto, ele tem um Instagram que ele deve dar bastante coisa aí para você. E Aninha, fale também como é que você fazia dos simulados. Eu não faço simulado e sua ideia é muito boa, porque até hoje, depois de 1000 provas, eu ainda fico nervosa. Uhum. Essa ideia de fazer os simulados foi do meu coach, né? Eu tive um coach no último ano de estudo e que foi fundamental para mim nesse último ano. E daí ele falava para eu fazer esse simulado, não toda semana, mas uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E aí as provas de aeronáutica eram nos domingos, e aí eu fazia o simulado também no mesmo dia, no domingo. Ia na casa do meu vizinho, para não ser no mesmo ambiente onde eu estudava. Ia para casa dele, no horário que era a prova, levava lanche, me arrumava, ia de calça e tudo, não ia com roupa de casa nem nada, ia toda arrumadinha, levava como se fosse para a prova as canetas e tudo, e fazia o simulado, a prova completa, com o tempo cronometrado, o celular no silencioso para não ter, né, ninguém interrompendo, e assim era fundamental porque a prova da aeronáutica, ela pega o horário do almoço, então para quem iria tipo sentir fome, alguma coisa, então já vai adaptando o corpo. E também tem a questão da espera, porque a prova, eu acho que os portões abrem muito cedo e a prova só inicia umas 9, 9 e pouco. Uhum. Então, isso também era bem interessante, assim, para poder adaptar o corpo e também a questão do psicológico, do nervosismo. Então, eu gostava muito, foi muito bom para mim, né? Esses simulados e eu recomendo, assim, realmente, porque dá até um nervosinho, assim, na hora, dava um nervoso em estar, tipo, simulando aquele dia da prova, né? Porque você resume sua Porque vida toda, né, em, numa prova, em num casa dia. você tem as distrações, né? Você levanta, no meu caso, Naomi vem aqui, eu saio, eu Isso. faço. E isso daí realmente você simula ficar 4 horas dedicada àquele momento. Isso. E assim, você não tem para onde ir, você tem que fazer aquela prova realmente, você não tem como enrolar e dizer, ah, não, eu vou fazer só de ortodontia e depois eu faço a de português, eu faço a de redação no mesmo tempo depois. Mas eu fazia a sequência realmente. Então, uma coisa é a pessoa fazer a redação num dia só a redação, e outra coisa é fazer junto com as questões que você vai fazer a prova. Então, tem a questão também do cansaço, né, da mente. Então, é Mandaram, interessante. mandaram colocar isso aqui para você. Dá para escutar? Dá.
Essa música eu fui ouvindo no dia da minha prova. Sua hora vai chegar. E fale Ele assim, mandou eu ouvir, né, no dia da minha prova. é, E foi muito bom. essa música, ó, tá escrito Grupo Revelação, eu que sou pagodeira, raiz, amo. Me mandaram colocar essa música para você e diga assim o que foi que o profissional, um coach, ele implementou na sua rotina. Aham. Quais É, foram os pontos assim que você acha que valeu a pena? aham. O meu coach, ele se chama Pacal, né? Ele foi o meu técnico de vôlei, ele morava aqui em Natal. Hoje ele mora em Campinas e nos Estados Unidos, a família dele mora nos Estados Unidos. E ele foi coach de Virna, ele era técnico de vôlei, né? Ele é formado em educação física. Mas desde o colégio, quando ele dava aula, ele sempre tinha essa mentalidade, assim, de se voltar para a motivação dos atletas e tal. E aí ele veio Antes dos umas coaches, férias. ele já era coach. Ele praticava isso com a gente, mas sem ser coach, né? Profissional nem existia na época, né? O adolescente e tudo. Mas ele sabia motivar a gente nos treinos, assim, era bem interessante. E, e daí eu encontrei, a gente marcou o encontro, né, das ex-alunas e tal, e ele foi falando do trabalho dele, e eu fui falando dos meus estudos, né? E foi justamente no ano que não tinha aberto a vaga para a minha área, e eu estava bem frustrada, porque eu tinha no outro ano ficado em 10º lugar, os recursos não tinham sido aceitos, e eu estava bem desanimada. E aí ele falou do trabalho dele, eu marquei um horário com ele e a gente começou a fazer os encontros, né? Os encontros eram feitos pelo Zoom e ele me dava atividades, né? Às vezes tinha livros para ler, tinham atividades relacionadas à própria questão pessoal, porque eu tive que mudar realmente um pouco a minha personalidade para alcançar o meu objetivo, porque ele fazia um teste com relação à personalidade e tinha certas características minhas que eram muito, como eu posso dizer, não eram fortes na minha personalidade, Eu né? Como curto uma autossabotagem assim como ninguém. Para mim é, é de lei. como a questão da competitividade. Então, assim, se você, vamos apostar aqui uma corrida, eu já desisto. Se você disser assim, aposta, eu já Sou desisto. dessas também. Então assim, eu tinha que desenvolver essa característica. Eu tinha que desenvolver a questão da bravura, de querer, de buscar realmente aquilo que eu queria. Tinha que buscar um certo, vamos dizer assim, um certo egoísmo, não um egoísmo ruim, mas pensar em mim e naquilo que eu quero e que aquele objetivo ele só dependia de mim. Então, em certos momentos eu tive que dizer não, eu tinha que aprender a dizer não para mim, dizer não para as outras pessoas, e eu tinha que desenvolver isso. Então, ele fez com que essas atividades, era uma atividade que eu tinha que avaliar, era perdas e ganhos. O que eu ganhava e o que eu perdia com tal atitude. Eu tinha que Uhum. pesar isso e ver o que é que eu iria decidir. Então era bem interessante. Tinha outras atividades motivacionais. Durante esse período que a gente ficou tendo esse acompanhamento, eu tinha um personal, né? E aí ele disse, não, você vai ter uma meta e diga alguma dificuldade que você tenha. E eu sempre tive dificuldade em correr, né? A Andrea sabe disso. A minha não corria 200 metros. Não corria 200 metros. E aí ele falou, não, a Apesar primeira de ter coisa... sido assim, ter tido uma juventude que você É, jogava vôlei, essas coisas, mas a mas parte aeróbica você. isso. Aí ele fala alguma coisa que você tem dificuldade. Eu disse, não, eu tenho dificuldade em correr, e ele sabia disso, né? Ele disse, então coloca uma meta. Eu disse, tá, eu quero correr 8 quilômetros. Aí ele coloca uma data, eu me lembro até hoje. Eu disse 5 de março. Ele disse, então dia 5 de março você vai correr 8 quilômetros. Fale para o seu E isso era personal quando? e treine. Isso era em final de janeiro para fevereiro, para início de fevereiro. Então, eu tinha praticamente um mês. Tava treinando? Tava. Mas, assim, corria no máximo 4 quilômetros, assim. Então, E sua prova, seu teste físico são quantos quilômetros? o teste físico são 12 minutos. Aí, em 12 minutos, eu tinha que fazer 1.700, ou era 1.650. Ele E é classificatório ou é eliminatório?
É eliminatório só. Ah, então se você fizesse 4 quilômetros nos Não, minutos a lá, não gente ia mudar fazia em nada. distância naquele. Isso, não, não ia mudar em nada. E Uhum. daí eu fiz a simulação de toda a corrida no dia, fiz camiseta, eu e o meu personal, e a gente treinou para esse dia. E no dia, assim, parecia, eu tava tão nervosa, ele entrou aí agora. Pacá, um beijo, tava falando de você. Só coisas boas. E daí eu corri. Aí eu fiz uma camisa para o meu personal, fiz uma para mim, e ele disse, coloca uma das características que antes é, fossem menos da minha personalidade, né? Então Uhum. eu coloquei, fiz uma camisa com hashtag bravura. E aí eu consegui correr não 8 quilômetros, mas sim 10 quilômetros, né? Fui eu, meu personal, e ele trouxe mais um casal de amigo dele, um casal de amigo, para a gente correr. A gente correu aqui na base, na aeronáutica, e foi fantástico, assim, porque eu consegui aquele objetivo e tive a ansiedade como se fosse um dia de prova. E ali eu pude e vi que era possível, que eu conseguia. Realmente eu não corria nada, eu corria 100 metros e cansava. E treinei para aquilo e consegui. Então foi muito bom. Eu falo que o coach na minha vida foi o diferencial. Ele fez com que eu acreditasse em mim e nos meus sonhos. Isso é muito importante e é algo que eu também preciso internalizar, porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você, porque Isso. você vai receber muitas coisas negativas, às vezes nem tanto, porque tem gente que sempre faz, ai, vem muita gente dizer, e aí, passou? Eu nem digo que vem tanta, mas a nossa cobrança é a pior. E se É. você se cobra e entra na onda que você estava desanimada porque não tinha ido bem, tinha feito mais um concurso, não tinha aberto sua Uhum. área. Se você tivesse entrado naquela onda da desanimação, você não Uhum. iria ter conseguido. Isso. E às vezes a gente também, assim, passa muito tempo estudando, né? Muitos anos, e acaba criando o hábito do estudo, e como se aquilo fosse a sua rotina. E não foca como, né? Tipo, não, esse ano tem que ser o meu último ano de estudo, eu tenho que passar nesse concurso. Então, Pacal dizia muito, ó, são duas vagas, mas uma vaga é sua, o problema é dos outros com relação a essa outra vaga. Essa outra vaga é das outras pessoas, a sua é a sua. Então você tinha que ver aquele concurso realmente como, como se fosse a sua última opção. Você tinha que passar naquilo. E eu estava meio que no hábito do estudo, de tipo, vou estudar, uma hora minha vai chegar, uma hora eu vou passar. E não parava para dizer, essa hora é agora, eu tenho que passar agora. Eu posso e eu vou conseguir. Então isso foi muito importante para mim, Uhum. passar a ter essa mentalidade. Sua mãe voltou família e amigos, ainda voltando da questão do que você abdicou, porque tem o lado de você deixar de fazer algumas coisas que você quer, e tem o lado também que eu adoro usar a desculpa que eu estou estudando para fazer o que eu não quero. Não vou mentir. Mas É. fale um pouco da sua rotina, do tanto que você precisou abdicar de questão de sonho. E como você disse, você fez o quê? 4 concursos, 4 anos, 5 anos em busca disso, que não é um tempo, eu passei 1 ano, 2 anos. Tem gente que desiste em 6 meses, tem gente que desiste no segundo, no terceiro concurso. Isso. Assim, é muita abdicação, porque eu estava estudando com 20 e poucos anos, né? Até os meus 30 e pouco, início dos 30 e pouco, né? Então, é uma fase da nossa vida que a gente tem para se divertir, que a gente é jovem, quer se divertir, quer ir às festas, quer namorar, né? Quer casar, quer ter filhos. E eu abdiquei disso tudo em busca do meu sonho. Não me arrependo de jeito nenhum. E realmente, assim, teve festas que eu não fui, casamento do meu primo, teve festas de aniversário, tive que dizer não a algumas amigas com relação a festas, e até momentos que não eram apenas de, assim, de festas, mas momentos da família mesmo, momentos com minha mãe, e que a gente tem que abdicar, porque realmente a E gente tudo é um precisa do tempo equilíbrio. para estudar. Você está falando isso, mas você não fez. Eu não vou ver ninguém nunca mais na minha vida. Não, você tinha Não. seus dias. Eu tinha os meus dias, geralmente aos sábados eu
tirava para descansar, assim, tinha aula aos sábados à tarde com o professor Silvio, e geralmente eu ia para ao cinema aos sábados, ou saía para almoçar, ou via filme em casa, então assim, mas procurava esses programas mais light, assim, que não, não desse assim um cansaço, né, físico. Mas fugi no dia, né? Fui pro Carnatal, o coach brigou, mas foi É, só um dia. Mas assim, porque você nunca foi de beber, mas você não, sempre foi para festa. E festa, querendo ou não, isso. cansa. Uhum, cansa. Por mais que eu não bebesse, passar a noite acordada, cansa, né? E a gente precisa dormir. É na hora do sono que a gente vai memorizar o que a gente estudou. Então, era isso, assim. Realmente a pessoa tem que abdicar de certas coisas, como eu abdicava na questão do dinheiro, do consultório, eu abdicava também disso, dos estudos, às vezes até de resolver certas coisas da minha vida, porque eu tinha que me dedicar aos estudos, né? Coisas básicas, do tipo de ir ao supermercado, ou pagar uma conta, ou ir a um médico, eu tinha que abdicar também. É. E eterna gratidão, assim, à sua mãe, né? Tipo, Uhum. eu, a minha mãe, ao meu namorado, a quem apoia a gente, quem dá suporte. E apesar dos pesares, que tem muita gente que quando não passa por isso, não entende. Mas, tipo, Uhum. elas não passaram por isso. Às Isso. vezes, na cabeça dela, nem entendiam por que tanta dedicação, por que tanta coisa, mas estavam lá do nosso lado. Firmes e fortes, ao nosso lado, né? Minha mãe, coitada, dormia na sala, porque a gente morava numa kitnet, e aí, como ela acordava um pouquinho mais tarde, então eu dormia no quarto, ela dormia na sala, para eu acordar cedo e poder estudar. Porque se eu fosse estudar na sala, quando ela acordasse, aí iria atrapalhar. Então eu ficava no quarto lá estudando e a bichinha dormia na sala, coitada. Mas deu tudo certo, graças a É, Deus. Assim, são esses apoios assim que são fundamentais, né, para o nosso dia a dia, para os estudos, né? E outra coisa que eu também, assim, me fortalecia era quando eu chegava no meu trabalho, tinha muito apoio também das pessoas que trabalhavam comigo, e ir para o trabalho. Então, assim, eu tive a sorte de trabalhar já no local que eu passei no concurso e continuei trabalhando. Então, eu vivi o sonho antes de realizar, antes. né, de concretizar aquele sonho. Eu não me via saindo da força e isso também me motivava, porque eu dizia, eu não quero sair, então eu tenho que estudar para continuar. E isso daí é um plus, né? Apesar de, com certeza, você deve ter visto outras pessoas que estavam na mesma situação que você. Como o temporário é um tempo relativamente longo, a pessoa se Uhum, perde. Porque você está relativamente confortável financeiramente, mas não está estável. E uhum, tem gente que perde a mão do sonho. E você poderia ter até uma estruturazinha e não, tipo, não quero saber. Eu não vou sair, eu não vou viajar, eu vou continuar na minha uhum. rotina. E assim, é como você falou, a cada ano tinham as pessoas, os temporários que saíam, alguns queriam ter continuado e não conseguiram, né, infelizmente. E era muito triste, assim. E nesse ano que eu passei, eu me lembro quando o pessoal saiu, que eu dizia, meu Deus, eu não quero viver isso. Eu não quero viver esse momento de ter que sair, né? E era muito difícil, desculpa, né? E assim, é porque a coincidência é que o edital do concurso saiu nesse dia. No dia que essas pessoas saíram e que eu rezei e que eu disse, meu Deus, eu não quero sair, me deu uma luz. E o edital saiu naquele dia. E ali eram as respostas que também, assim, que eu acho que a gente tem que ter fé, que a gente vai conseguir e que Deus tá junto da gente. Então, Deus, durante esse ano do meu concurso, ele me deu muitos sinais. E esse dia foi um dos sinais que ele me deu, de que realmente era aquele ano que eu tinha que passar. Né? Eu tinha rezado muito e tinha pedido a ele um sinal. E foi esse o sinal, né? É. Desculpa aí, eu sou E emotiva. não, mas só a gente que passou por isso sabe o que a gente passou e você está sentindo novamente as emoções que você sentiu naquela época. E isso daí eu só dei uma paradinha assim, porque eu acho que já já vai fechar a live para, Uhum. 29 segundos restantes. Eu vou voltar para a gente ter mais um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, a gente volta mais um tempo. Não, vou
procurar a Camila, minha irmã dorme cedo, ela fica brigando para não ser 3 horas de live. Mas a gente precisa de mais um tempinho, porque vale a pena. Eu já falei para todo mundo que a história de Aninha, assim, é meu orgulho e minha meta. Obrigada. Vou encerrar aqui e deixar salvo. Beijo. Tá, beijo.